Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Graça e paz, meus irmãos, um privilégio estar aqui novamente, e eu venho aqui para compartilhar 3 assuntos com os irmãos. É um prazer muito grande. A minha oração é para que todos estejam se cuidando em casa na medida do possível, e para que o Senhor esteja continuamente derramando das suas bênçãos nos nossos corações. O primeiro assunto que eu vou compartilhar com os irmãos é sobre a nossa feijoada comunitária. E o tempo passa muito rápido, não é? Já é no próximo domingo. Então, os irmãos têm até esta terça-feira, dia 14/7, para fazerem os seus pedidos. Tudo através do IBVA Zap. A feijoada é completa, que serve muito bem 2 pessoas, o preço é R$ 35. E será muito mais fácil para o irmão receber se puder fazer o depósito através da conta da igreja, porque nós vamos entregar no sistema de drive-thru, com toda a proteção, né? Será feita com muito carinho, muito amor, muita higiene e tudo mais que for necessário. Então não se esqueçam, até a terça-feira, o pedido. Depois dessa data nós não vamos aceitar, porque será feita a compra e tudo mais, ok? Então, próximo domingo, 19/7, é o domingo da nossa feijoada. Então, ok? O meu segundo assunto para compartilhar com os irmãos é o IBVA Kids e o IBVA Teen. Mesmo durante todo esse período que a igreja, que nós não estamos nos reunindo na igreja, as crianças e os adolescentes estão estudando normalmente o seu estudo bíblico. E agora nós adquirimos um novo material. O pessoal da classe Mega Teen estará estudando, então, o livro de 1 João, Missão Amar. E o pessoal menorzinho da nossa classe Plug e Pluguinho estará estudando sobre Deus é fiel, sobre Jó, sobre Abraão e sobre outros personagens bíblicos. Então, nós adquirimos o material, estamos entregando para cada adolescente, para cada criança, e as nossas aulas são online, todos os sábados, pela manhã ou à tarde, do pessoal da Mega Teen, e dos pequenininhos também. Nós vamos começar agora com a aula online. Então, não deixe de ver sempre aos finais de semana, no sábado ou no domingo à tarde, para que os nossos pequenos possam interagir, né? Eu tenho orado muito, eu acho que tem sido muito difícil para as nossas crianças, elas se estudarem online, sendo tão pequenos. Então, eu tenho orado por isso, mas a gente quer que a nossa aula de estudo bíblico seja um bate-papo bem descontraído, bem alegre, que eles possam compartilhar com os amigos da igreja, tá bom? Então, incentive aí seu filho. Esse recado é para os pais, é para os avós e para o nosso pessoal todo. É um privilégio muito grande a gente manter esse contato, tá bom? E agora, eu gostaria, no meu
terceiro assunto é de compartilhar com os irmãos o início desse nosso culto de hoje, compartilhar da palavra, né? Coincidência ou não, eu gosto sempre de compartilhar aquilo que falou o meu coração naquele dia em que eu estou gravando. Então hoje a leitura diária da classe Megatim, que eu acompanho a lição, fala do texto de 1 João, que é exatamente a carta que eles vão estudar na próxima revista, que inicia na próxima semana. 1 João 2, do verso 12 até o verso 17. E eu acho incrível aqui, porque é falado a todas as gerações, aos filhos, aos pais, aos jovens. Então prestem atenção nesse texto aqui, que a gente vai descobrir aquilo que nos motiva a adorar, né? Vamos acompanhar a leitura. 1 João 2, de 12 a 17. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, que essa seja a nossa motivação, o amor, o ver a Deus a cada dia, né? Nas coisas, na criação do mundo, que Deus considera os nossos jovens muito fortes, a nossa base é Cristo, e que esse amor de Deus possa ser a motivação da nossa adoração. Nada deste mundo, que a gente não ame nada do mundo, mas que a gente ame como Deus nos ama e Deus nos amou através do sacrifício de Jesus. Que a salvação de Cristo seja a motivação para cantarmos, para louvarmos e o adorarmos nesta celebração. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela tua salvação, pelo teu amor, Senhor. Que nós possamos a cada dia ver refletido, Senhor, o teu amor nas pequenas coisas, Senhor. Num pequeno ser, num pequeno inseto, teu amor sendo refletido através da criação, nas nossas vidas, Pai, através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela proteção, pela força, pelo livrar do maligno, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aceita a nossa adoração. Este culto é em teu louvor, Senhor. Nós oramos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim. Em Ele foi o jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso Boa noite, irmãos. Graça e paz. Agora é um momento muito importante do culto, que é um momento de pedidos de oração e intercessão. A gente estava aqui com os jovens nesse final de semana, estudando, nós estamos estudando já o livro de Marcos durante algumas semanas, e nesse sábado a gente leu, estudou e meditou nos capítulos 9, 10 e 11 de Marcos. Ele tem uma história que eu acho que é uma história interessante para o nosso momento aqui, que é a história de quando Jesus cura aquele cego, aquele mendigo, chamado Bartimeu. A Bíblia diz, eu não vou ler aqui o texto na íntegra, mas que Bartimeu estava ali na beira do caminho, na estrada para Jericó, e clamava, sabia que Jesus estava passando por ali, e ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ali repreendiam Bartimeu para que ele se calasse, e ele gritava mais alto até uma hora em que o Senhor o chama até a sua presença e pergunta, Bartimeu, o que você quer? E ele fala, Rabi, mestre, eu quero voltar a enxergar. E o Senhor diz para ele, olha, vá, a sua fé o curou, a sua fé o salvou. Então, acho que essa é a nossa postura, irmãos, que a gente tem que ter. Quando a gente vem aqui, coloca um pedido de oração, manda esse pedido lá pelo IBVA Zap, a gente clama ao Senhor, a gente coloca, exprime os nossos desejos a Deus, mas também temos que ter fé que Ele pode nos atender. Amém? Então, que fique essa história como um incentivo para a gente. Indo aqui para os pedidos, a Márcia Silvestre, ela pede pela salvação da Rosana, ela também pede pela vida profissional do Ricardo, pela sua amiga Cleide, que está com um quadro depressivo, também pela sua vizinha, a Ana Natália, uma senhora que está sofrendo com solidão e depressão. A Márcia também pede pela venda da casa do senhor José, pela saúde da Inácia e do Gioia, e também pela saúde dos nossos irmãos, o Charcon e a irmã Isabel. Então, esses são os pedidos da Márcia. A Selma Carvalho, ela agradece aqui as orações em favor da sua irmã, Sônia, e também em favor do genro dela, chamado João. Ele já está em casa e ela está bem, né? Graças a Deus, aqui a Selma coloca. Amém, Selma. E ela pede que nós continuemos orando por todos aqueles que estão acometidos não só com a Covid-19, muita gente aí sendo internada, mas também pessoas que sofrem com outras enfermidades. A Vilce, ela pede oração pela saúde da sua irmã Vilma. A Vilma mora no interior
e ela está sofrendo muitas dores nas pernas e está em cama, não consegue se levantar ali. E a irmã da Vilce, né, a Vilma, ela é diabética e ela precisa tomar insulina 3 vezes ao dia, o que agrava o seu quadro. Então, Vilce, a gente vai orar sim pela sua irmã, que o Senhor possa visitá-la e ajudá-la nessa situação. O Hércules e a Marlene, eles têm aqui um agradecimento, eles agradecem a Deus pela cirurgia feita pela tia deles, a tia Maria Alcântara, que retirou um tumor da bexiga, e eles dizem aqui que a cirurgia correu tudo bem. Amém, Hércules. Também pedem oração pelo Ailton, do Conjunto Unido. O Ailton ele teve de fazer um cateterismo nesta semana. E o Hércules e a Marlene também agradecem ao Senhor por mais um ano de vida da sobrinha deles, a Brenda, que fez aniversário nessa semana. O Kurt Knights e a Sônia, eles são gratos a Deus, eles colocam aqui um agradecimento, né? São gratos a Deus pelo cuidado dele com a família deles e também com a família IBVA, com a nossa igreja. Eles agradecem também a Deus pela alta hospitalar da nossa irmã Nida. Puxa, que bom saber que a Nida já está em casa. O Curtis coloca que ela está fraquinha, porém está se recuperando. Amém, fico feliz. E o Curtis e a Sônia também pedem pela saúde dos irmãos Eliel e Isabel. Então, Curtis e Sônia, vamos orar aqui por esses pedidos também. A Léa Pimentel, ela agradece a Deus pelo seu amor e a sua provisão. Irmãos, isso também é um agradecimento que eu acho que deve estar no coração, na boca de cada um de nós, porque Deus tem sido muito fiel, tem nos abençoado de acordo com as suas riquezas, de acordo com as nossas necessidades. E a Leia também, ela continua aqui pedindo pela saúde da sua mãe. A sua mãe vai passar por uma consulta com um neurologista e ela pede que o Senhor esteja à frente de tudo. Amém, Leia. A Tânia Zocolan, ela diz aqui, é um pedido da irmã dela, a Meire, que ela pede pela saúde do seu cunhado, o Marcos, e também pela Érica. A Tânia também pede direção para a vida profissional do Clebão, nosso irmão aqui da igreja também. Pede também pelo Diogo, um rapaz que foi diagnosticado com a Covid. Ela pede também pelos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria a eles para guiar aí o país no meio dessa crise. E também por portas de emprego dos nossos jovens. De fato, tem muitos jovens buscando o seu primeiro espaço no mercado de trabalho, e essa crise também atrapalha eles também, né? A Elisa Artuso, ela pede oração pelo seu amigo Geraldo, pela saúde dele. Pede também pelos doentes que estão sofrendo nos hospitais. E ela agradece pelos aniversariantes dessa semana. Ela fala aqui que Jesus os abençoe com muita saúde e paz. Elisa, amém. Vamos orar também aqui pelos seus pedidos e agradecimentos. A Débora Baldi, ela pede pelo seu esposo, Júlio, também, e ela diz aqui que ela agradece por tudo. A Ana Carvalho, ela quer agradecer aqui as nossas orações feitas pela igreja. Ela diz que o Eliel já tirou a sonda e está se recuperando bem. Que bom, Ana. E ela diz aqui também que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus por isso. A irmã Ivani, ela agradece a Deus porque até o momento na família dela todos estão bem. Ela agradece a Deus porque os sobrinhos dela melhoraram do Covid, então eles foram infectados e estão melhor, graças a Deus por isso. Ela agradece a Deus também por Deus estar agindo na vida do Vinícius. O Vinícius, esse rapaz, resolveu voltar para casa. E ela pede também aqui, ela não coloca o nome, mas por uma pessoa conhecida da irmã Ivani, que está perdendo pouco a pouco a sua visão. Então, que a gente possa orar também por esses pedidos. A Cida, ela pede oração em favor da vida dela mesmo. Pede também que Deus possa dar a ela sabedoria e discernimento. Ela diz aqui que ela está numa luta diária, que a alma dela está muito abatida. Cida, nós vamos orar por você e pedir que a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo, possa aquecer e possa dar alegria ao seu coração.
A Lucilene Rocha, ela pede que o Senhor cuide da Jéssica, né, que é a sua filha, e renove as suas forças e que Deus a proteja também, proteja a sua saúde. A Lucilene também pede pelo Renato, pelo Ricardo e por toda a família dela, e agradece porque todos estão com saúde. O João Souza, ele pede pela sua família, pela nação e por todos os pastores e seus familiares. Olha só que pedido importante, irmãos, que a gente não deixe de orar pelo nosso pastor e pelos pastores também à frente do ministério que cuidam do rebanho de Deus, que também possamos orar para que Deus fortaleça a vida do nosso pastor Ciro. O Rafael Pavan, ele pede para sua filha Julie. A Julie nasceu no último dia 19, então ele pede aqui, ele já pediu para que tudo corresse bem com o parto ali, aparentemente deu tudo ótimo, graças a Deus por isso. E agora ele pede para que tudo corra bem no seu desenvolvimento e a amamentação. A Silvia de Deus, ela pede pelo senhor Raimundo Soares, ele teve alta da Covid, mas agora está sofrendo complicações por conta de uma trombose. E o André Lugarese pede também pela Luísa, ela é esposa de um rapaz que trabalha com ele, ela teve um infarto recentemente, precisou passar por um procedimento cirúrgico, e agora também está ali internada porque teve uma espécie de uma infecção. Então, irmãos, esses são os pedidos. Eu creio que cada um de nós, mesmo não colocando aqui, não mandando os pedidos pelo IBVA Zap, nós também temos motivos para pedir e também para agradecer. Então eu convido cada um de vocês agora para curvar a sua cabeça e juntos orarmos ao Senhor. O Senhor conhece aquilo que nós precisamos. Amém? Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre está disposto a nos ajudar. O Senhor intercede, Pai, em nosso favor. Somos gratos a Ti por isso, meu Deus. O Senhor conhece cada vida que foi apresentada aqui. O Senhor conhece a situação de cada um, meu Deus. Pessoas que estão passando por problemas, Senhor Pai. Somos gratos também, e os meus irmãos e minhas irmãs colocaram aqui também as suas formas de agradecimento. Obrigado porque num momento tão difícil o Senhor tem nos coberto de bênçãos e tem dado também a sua provisão para nós e para as nossas famílias, mas também para nós vivemos num mundo caído, nós sofremos, aqueles que estão ao nosso redor também sofrem. Nós precisamos muito, Senhor, do Teu cuidado, da Tua ajuda, do Teu socorro, Senhor, do Teu refrigério, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada vida, cada nome que foi colocado aqui, entre com a Tua provisão, meu Deus, alegra aquele que está abatido, dê forças, ó Pai, àqueles que estão caídos, sustente, ó Pai, aqueles que precisam, Pai, da sua provisão, meu Deus, e cure, ó Pai, os enfermos. Essa, Pai, é a nossa oração nessa noite, Pai. Nós oramos sabendo que o Senhor nos escuta e que o Senhor é poderoso para nos atender. Em nome de Jesus, muito obrigado. Irmãos, Deus abençoe, um bom resto de domingo para vocês. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará.
estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas navegarei, mas o mar crescer, somente te deixarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas navegarei, mas o mar crescer, somente te deixarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
Eclesiastes, capítulo 1. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando. E afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Hoje o nosso assunto é o fracasso de um mundo sem Deus. Há uns anos atrás, eu fiz uma série de sermões sobre o livro de Eclesiastes. E lá pela 3ª ou 4ª mensagem, um irmão da igreja me procurou e falou: puxa vida, pastor, estes sermões estão mexendo muito com a minha vida, no sentido de que estão me incomodando, né? Porque de fato Eclesiastes é um livro que mexe com a cabeça da gente, e pensar dói. Eclesiastes apresenta a vida como ela é, sem nenhum tipo de camuflagem. Eclesiastes se concentra nos fatos da vida, a vida nua e crua. Até ao ponto de os rabinos que viviam na época do Novo Testamento frequentemente estarem lutando com esses textos. Eles ficavam debatendo se Eclesiastes sujava as nossas mãos, ou seja, se ele era verdadeiramente um livro santo, canônico, inspirado, que transmitia santidade quando manuseado. Então eu creio que alguém deve ter pensado assim. Se você já leu Eclesiastes, talvez você tenha refletido assim: puxa, mas será que Deus deu uma cochilada e um ateu chegou lá e colocou o livro de Eclesiastes no meio da Bíblia? Eclesiastes trata de fatos que nós encaramos todos os dias. É como se o seu autor estivesse em plena Avenida Paulista, no ano de 2020, e escrevendo sobre o que estava lendo e contemplando. Isto leva a gente a pensar, e isto nos incomoda. Na realidade, o livro de Eclesiastes aborda a agenda de uma pessoa neste mundo pós-moderno em que nós vivemos. O título do livro, Eclesiastes, é tirado
da descrição do homem que o escreveu. O autor é identificado como Coelet, em hebraico, que significa aquele que fala adiante de uma assembleia. O Coelet é um pregador diante de um auditório. Na Bíblia, na linguagem de hoje, ele é chamado de o sábio. Em outras traduções, ele é chamado de o pregador. E na NVI, ele é chamado de mestre, ou seja, um professor. O ponto de vista tradicional diz que Salomão foi o autor do livro de Eclesiastes. Isto não é uma posição pacífica. Há, por exemplo, quem afirme que o livro foi escrito por um autor que olhava a vida na perspectiva salomônica. Há quem diga, por exemplo, que Eclesiastes teria sido escrito no final da vida de Salomão, quando ele já estava velhinho. Essas mesmas pessoas dizem que Salomão escreveu o livro de Cantares, né, quando ele era jovem, cheio de paixão, cheio de amor para dar, e que o livro de Provérbios teria sido por ele escrito quando ele reinava sobre Israel. Então, Eclesiastes, segundo este ponto de vista, teria sido escrito como resultado da observação, das experiências e lições que Salomão tinha aprendido com a vida. Ele começou o seu reinado como um humilde servo de Deus, mas depois se afastou de Deus, casou-se diversas vezes, seguiu falsos deuses, buscou alegria nas riquezas, nos prazeres, no poder, no prestígio. E agora, já no final da vida, ele volta a escrever e a ensinar sobre as lições que adquiriu. Há duas características da vida de um mundo sem Deus. Este mundo em que a gente vive. A primeira característica é que a nossa vida é uma vida cheia. Nós temos muitas coisas para fazer. Tensão, cobranças, o vendedor tem que bater a meta, o gerente tem que alcançar os objetivos da sua empresa. Ninguém fica parado. Correria, é o estresse do dia a dia. Esta é uma característica do mundo moderno, que logo já está voltando nesses tempos de pandemia. Outra característica de um mundo sem Deus é que ele é uma vida insatisfeita, né? Eu estava lendo numa velha edição da revista Veja, lá de 2004, o título daquela reportagem era O Paradoxo do Progresso. E olha só o que se diz nesta reportagem: a classe média nos Estados Unidos e da Europa nunca viveu tão bem. Por que a maioria se sente infeliz? A população dos países mais ricos passa por uma crise existencial. A sensação de que no passado se vivia melhor. A história e as estatísticas, no entanto, mostram que a média dos moradores dos Estados Unidos e da Europa Ocidental nunca teve uma vida tão próspera. As pessoas vivem mais, têm mais acesso à educação e, descontados os desejos mais extravagantes, realizam como nunca
os sonhos de consumo, né? Por que então, esta é a pergunta, por que a maioria das pessoas não se sente mais feliz? Porque tendo tudo aquilo que nós temos, eu sempre digo, na minha infância e adolescência, eu nunca tive um telefone em casa. Hoje, uma criança de 5 anos já tem o seu celular. Hoje nós temos TV a cabo, temos internet, muitas pessoas têm os seus automóveis, e mesmo assim, nós somos insatisfeitos. Isto é uma característica do mundo sem Deus, do mundo pós-moderno em que nós vivemos. Mas além destas duas características de um mundo sem Deus, nós encontramos duas angústias deste mundo sem Deus. A primeira angústia é não conseguir o que se deseja. Há uma história de um engraxate que estava engraxando o sapato de um empresário, e como aquele engraxate percebeu que aquele homem era rico, estava bem vestido e assim por diante, o engraxate disse: olha, eu ainda vou ser rico como o Senhor e vou ter muitas coisas. E o empresário olhou para ele e falou: olha, não se iluda, tudo isso é uma ilusão. E o engraxate respondeu: eu não vejo a hora de descobrir isso por experiência própria. Sabe o que Salomão teria dito para aquele engraxate? Ele teria dito: isto é ilusão. Teria dito a mesma coisa que o empresário. Isto são coisas que não trazem realização completa para uma pessoa. E olhe que a nossa sociedade é especialista em criar desejos. Nós sempre estamos desejando adquirir alguma coisa. Nós sempre estamos buscando alguma coisa. De fato, a nossa sociedade está sempre criando desejos e por isso estamos sempre insatisfeitos. Então estamos angustiados porque não conseguimos tudo o que desejamos. Outra angústia deste mundo sem Deus é conseguir o que se deseja. Pode parecer um paradoxo, um contrassenso. Ora, se uma angústia é não conseguir o que eu desejo, por que a outra angústia é conseguirmos o que desejamos? É porque você, ao conseguir o que deseja, você percebe que aquilo não preenche o vazio do seu coração. Você compra um carro novo, financia este carro em 36 parcelas, aí você sai da loja, da concessionária, e daí a pouco já está olhando para outro carro que é melhor que o seu. E aí bate aquela frustração. Eu comprei o carro que eu estava desejando, e quando eu o alcanço, eu continuo frustrado. Você compra o que deseja, consegue o que almejou, mas isto não preenche o vazio do seu coração. É por isso que o Santo Agostinho disse que há um vazio no coração humano, e este vazio tem o formato de Deus, e só Deus pode preencher o vazio do seu coração.
É interessante que o Eclesiastes gosta da palavra ilusão. Ilusão, que em outras versões aparece como vaidade, ou no seu superlativo, ilusão, ilusão, vaidade das vaidades. O hebraico, a língua em que o Eclesiastes foi escrito, no hebraico não há o recurso do superlativo. Isso significa que não se pode dizer, por exemplo, simplíssimo. Simplíssimo é um superlativo. Você vai ter que usar mais de uma vez esta palavra para dar a ênfase devida. Então, o recurso para a expressão do superlativo é a repetição. Olha só o que diz o versículo 2. É ilusão, tudo é ilusão. 3 vezes aqui. Ou, se pudéssemos usar a expressão, nós diríamos, isso é ilusioníssimo. Isto é uma super ilusão. Tudo é uma super ilusão. Salomão buscou tudo o que nós buscamos hoje. Ele experimentou tudo o que nós queremos experimentar: prazer, riqueza, educação, sexo. Não é assim? Nós pensamos, por exemplo, se eu tivesse uma vida de mais prazeres, minha vida é muito monótona. Se eu tivesse e pudesse subir mais alguns degraus na minha vida. Se eu tivesse um cônjuge melhor. Se eu tivesse uma carreira mais bem-sucedida. Não é isso? Nós estamos sempre assim. Se eu tivesse. Se eu morasse naquela casa. Se eu pudesse me mudar para tal cidade. E aí, Salomão diz: ilusão, ilusão. Tudo é ilusão. Salomão foi um homem que tentou tudo. Chegou ao topo da escada da vida. Mas chegou à conclusão que tudo era ilusão. Tudo era vaidade. Vaidade aqui é aquilo que não tem valor permanente. É um sentido existencial. Vaidade aqui é algo que é inútil, vazio, insatisfatório, fútil. Poderia ser traduzido por vapor, neblina, sem sentido. Então, as repetições no hebraico têm ênfase dobrada. E aqui, vaidade aparece 5 vezes no mesmo verso. Olha só como seria uma tradução literal desta passagem. Tudo realmente é, realmente, completamente e totalmente sem sentido, inútil. Você já tentou alguma vez pegar a fumaça que sai da chaleira? A fumaça parece ser algo assim tão substancial, mas quando você tenta pegar, você não consegue, você não apanhou nada. Isto acontece muitas vezes na vida. Certos desejos, certos sonhos, certas aspirações parecem tão concretos,
parecem que vão nos satisfazer plenamente, aí a gente pega aquilo e diz, é só isso, só isso. Vaidade ou ilusão pode se referir a alguma coisa que é passageira, efêmera, transitória, algo que existe só num lampejo, uma fração de tempo, como uma bolha de sabão, tão bonita, mas que aparece apenas por uma fração de segundo. Muitos perguntam, por exemplo, qual é o sentido desta pandemia? E Salomão diz, nenhum. Vaidade das vaidades não faz o menor sentido. Muitos estão subindo a escada do sucesso, chegam ao topo e percebem que estão apoiados na parede errada. Então, uma pergunta de Eclesiastes é: qual o sentido da vida? Lá no versículo 3, ele diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Olha essa expressão, debaixo do sol. É uma outra expressão muito usada no Eclesiastes. Debaixo do sol significa a vida sob a perspectiva humana. É isso que nós chamamos de secularismo. A vida sob a perspectiva humana, do ponto de vista sociológico, é o que a gente entende por secularismo. O que é o secularismo? O secularismo surgiu no iluminismo, que apregoava que os avanços da ciência, que a técnica, a razão, atenderiam a todos os nossos anseios por felicidade, bem-estar e realização social. Nós seríamos pessoas bem realizadas, existencialmente realizadas, pela técnica, pela ciência, pelas conquistas da modernidade. E você pode dizer que nós atingimos este objetivo? Olha só o que eu estava lendo hoje pela manhã no jornal. Durante a pandemia de Covid-19, mais pessoas podem morrer de fome do que da própria doença, alertou uma ONG chamada Oxfam. Até o fim de 2020, o número de mortes relacionadas à fome no mundo chegará a 37 mil por dia. A previsão consta deste relatório, divulgado na última quarta-feira, dia 8, com base em dados das Nações Unidas. Em 2019, as mortes diárias em razão da crise alimentar chegaram a 25 mil, mas os efeitos da pandemia devem ampliar em 12 mil o total diário neste ano, uma alta de quase 50%. 2020. Você já imaginou o que é 37 mil pessoas morrendo todo dia de fome? Neste mundo de tantas conquistas, esse mundo de tanto desenvolvimento. Então, o secularismo fracassou. O homem acreditar
eu faço, eu aconteço, fracassou. Porque a maior parte do Eclesiastes reflete a vida encarada longe de Deus e revela o fracasso de um mundo sem Deus. Há duas idolatrias de um mundo sem Deus. A primeira idolatria é melhorar a vida. Eu quero ter uma vida melhor. E aí muita gente perde a vida para melhorar. Há muita gente que está buscando tanto estas coisas que se esquecem da família, que não cuidam da saúde mental e física, que perdem a vida. Outra idolatria de um mundo sem Deus é o direito adquirido a satisfazer todos os meus desejos. Tudo o que eu quero vai acontecer. Eu tenho direitos. E tudo tem que ser como eu quero. Há também 3 buscas de um mundo sem Deus. A primeira busca é o poder. Há muita gente que faz de tudo para estarem no poder. A segunda busca é a acumulação. Eu quero ter mais. Eu me lembro do pastor Irlande, já hoje aposentado, ele contou numa das suas palestras que uma mulher disse para ele: olha, eu tenho 100 pares de sapatos, 100 pares de sapatos. E o pastor Irlande respondeu: eu não sabia que a irmã era uma centopeia. O que leva uma pessoa a acumular 100 pares de sapatos, ou vestidos, ou gravatas, ou relógios? A nossa sociedade valoriza o acumular. Outra busca de um mundo sem Deus é a glória pessoal. Eu quero ser admirado. Eu quero ser respeitado. Eu quero que as pessoas falem de mim. Eu quero que as pessoas curtam os meus tweets, que visitem a minha página. Eu quero elogios, eu quero glória. Isto é a marca de um mundo sem Deus. Meus irmãos, o Eclesiastes nos desafia a encarar a vida não na perspectiva humana de um mundo sem Deus, não a vida debaixo do sol, mas Eclesiastes nos desafia a olharmos para a vida acima do sol. Nós precisamos de Deus e uma relação pessoal com Jesus Cristo. Somente assim a vida fará sentido. Como dizia o teólogo católico Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que têm uma experiência humana. É por isso que a Bíblia nos desafia a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e assim as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que o mundo sem Deus faz é buscar todas as coisas, e Deus fica lá no final da fila. O mundo sem Deus nos sobrecarrega tanto com coisas urgentes que nós nos esquecemos das coisas importantes. Quantas coisas realmente importantes você fez esta semana? Você ajudou alguém? Você gastou algum tempo em oração e meditação na palavra de Deus?
Você gastou tempo com a sua família? Olha, uma pessoa internada na UTI de um hospital, ela não ficará pensando nos seus investimentos, nas contas que tem a pagar, no trabalho, mas apenas em recuperar a sua saúde. Bem, Jesus disse, lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O Catecismo de Westminster, que foi escrito num período de 5 anos, desde julho de 1643, este catecismo foi elaborado por uma assembleia de teólogos reunidos na abadia de Westminster. E este catecismo, ele resumiu a proposta cristã para o sentido da vida. Ele diz assim: a finalidade suprema da vida é glorificar a Deus e se alegrar nele por toda a eternidade. Uma das aplicações do Eclesiastes é que a vida vai melhorar com Deus. De fato, a vida só faz sentido com Deus. Então, guarde isso no seu coração. Se possível, decore esta frase: em um mundo sem Deus, tudo é ilusão. Onde você está no momento em relação a Deus? Eu espero que Ele seja o centro da sua vida, o centro dos seus objetivos, o centro das suas expectativas, e que você esteja do lado de fora. Deixe Deus ser o seu maior ideal de vida. Vamos orar? Ó Pai querido, vivemos num mundo ilusório e nós somos tão iludidos. Nós acreditamos em tanta neblina, em tanta fumaça, em tantas coisas inúteis, em tantas coisas transitórias. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a lição de que a parte do Senhor tudo é ilusão. Vem trabalhar na nossa mente, nos nossos desejos e nas nossas expectativas. E, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que também Tu venhas visitar cada pessoa que está participando deste culto, que elas sejam iluminadas, guardadas e protegidas por Ti, em nome de Jesus. Amém. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a salvação? Quem conduz os sonhos na maior velocidade pode perder a visão. Vou colher os frutos das sementes que plantei. Foram tantas terras que com lágrimas ergui. Quero sorrir com Deus. Que seja um rabisco no universo a minha história. Se Deus for o contexto do meu texto, isso é tudo que importa.
porta. A porta é estreita, o gigante da soberba não pode passar. Que eu seja resumido em medidas de humildade pra poder chegar. No topo de tudo, o meu tudo é Jesus. Ele é o patrimônio que herdei na rude cruz. E se não for assim, vou juntar tesouros e com eles envelhecer. Pior que a própria morte é no fim dizer: pra que viver? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando pra colher na eternidade. Não é fama ou dinheiro que satisfaz a alma de alguém. A gente vê grandes homens dos cenários desse mundo morrem envenenados pelo próprio poder. Não há contentamento sem a graça conhecer, e que eu diminua pro Senhor aparecer. Cristo é o meu viver. Anônimos pra Deus é quem não crê na salvação, quem planta evidência no enganoso coração, colhe decepção. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando pra colher na eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O meu patrimônio está no céu, estou plantando pra colher na eternidade. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.
Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.